Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 19 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, graças a Deus chegamos a mais um domingo, a mais um dia do Senhor. Esse domingo que é tão especial, esse domingo que nos dá a oportunidade de descansar das nossas atividades da semana e colocar a nossa mente, o nosso coração na família e colocar a nossa mente, o nosso coração em Deus. Então eu quero mais uma vez te fazer esse convite, esse estímulo. Aproveite esse domingo para estar com a sua família. Aproveite esse domingo para estar em oração, para participar da Santa Missa, para receber o corpo de Cristo e que possamos viver grandes experiências que o Senhor nos dá a oportunidade de viver todos os dias. O Evangelho de hoje, Jesus ele nos traz grandes ensinamentos. São palavras fortes, mas muito necessárias para a nossa vida. E quando eu leio esse Evangelho, eu me coloco nele, porque é muito difícil nós vivermos a palavra de Deus. Não é fácil, irmãos e irmãs. Se alguém fala que é fácil, não é. Pelo menos para mim não é. Porque todos os dias o Evangelho nos chama a viver o novo de Deus, a sair da nossa vontade humana para viver os propósitos de Deus. Porque são os propósitos e os planos do Senhor que são perfeitos para a nossa vida. E hoje Jesus vai falar aqui e vai nos chamar a viver o extraordinário de Deus. Jesus vai nos chamar a viver aquilo que o mundo e as pessoas que ainda não experimentaram o amor do Senhor não conseguem viver. Só conseguiremos agir assim se nós os deixarmos todos os dias ser transformados, ser modelados pelo Senhor. Jesus ensinou os discípulos aqui e Ele quer nos ensinar que nós somos chamados para dar um passo a mais do que as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Nós somos chamados para viver o sobrenatural.
para estar à frente nas nossas decisões, para dar um bom testemunho e para mostrar como é maravilhoso viver uma vida com Deus. Como é maravilhoso deixar a palavra de Deus guiar a nossa vida e conduzir os nossos passos. Então Jesus está dizendo hoje, olha, vocês precisam ir além. Como nós meditamos, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E como nós meditamos ontem também, de uma forma maravilhosa, em que a palavra do Senhor nos chamou a viver também outras experiências, em que a palavra do Senhor nos chamou a viver de acordo com aquilo que o Senhor quer, quando o Senhor nos falou da fé. A fé é o fundamento da esperança e uma certeza das coisas que não se vê. Então Jesus, continuando esse grande ensinamento para os discípulos, ele vai falar hoje do modo de vida que nós cristãos vivemos, que nós cristãos precisamos viver. Os homens e mulheres que viveram o extraordinário de Deus, eles viveram assim, porque humanamente nós aprendemos assim, a dar o troco, não é verdade? Humanamente nós queremos vingança, humanamente nós queremos destruir aquele que nos ofendeu, destruir o nosso adversário, nós queremos mostrar que nós somos fortes. Mas Jesus vem nos ensinar que o cristão mostra a sua força, não é revidando, mas é justamente calando o inimigo e não indo viver as armadilhas de Satanás. Por isso ele falou: vocês aprenderam olho por olho, dente por dente, vocês aprenderam a dar o troco, a pagar com a mesma moeda. Mas eu falo com vocês que vocês não devem agir assim, vocês devem agir diferente. Se alguém te der um tapa, oferece a outra face também. E Jesus vai ensinando: se alguém abrir um processo para pegar a sua túnica, não faça outro processo para você ficar com aquela túnica, dá também o manto. Se alguém te força a andar 1 quilômetro, caminha com essa pessoa 2 quilômetros. Porque Jesus estava ensinando os discípulos que aqueles que vivem com o Senhor vão demonstrar o amor a Deus e vão demonstrar que em Deus nós podemos muito mais. Nós somos ensinados humanamente a não levar desaforo para casa. Nós somos chamados a não aceitar ofensa. Mas Jesus vem dizer: se vocês querem viver como meus discípulos, então vocês não vão amar somente aqueles que vos amam, vocês vão amar os inimigos e vão rezar por aqueles que vos perseguem. Ah, meu irmão, a minha irmã, quanto é difícil viver essa verdade. Amar o inimigo e rezar por aqueles que nos perseguem, rezar por aqueles que se levantam contra nós. Recentemente eu vivi essa experiência e, humanamente falando, como nós temos vontade de pagar o mal com o mal, como que a nossa carne, o nosso instinto humano pede para nós revidarmos. Mas a verdade é que quando nós não revidamos, quando nós não pagamos com a mesma moeda, o inimigo ele fica furioso. E quando nós colocamos em oração aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ofendem, a paz do Senhor, ela vem de dentro para fora e vai nos dando aquela tranquilidade, aquela certeza que nós fizemos o certo. A começar, meus irmãos e minhas irmãs, dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, nós devemos viver esse amor verdadeiro. O marido, a esposa, os filhos. Quantas vezes nós somos tentados a agir como pessoas que não têm Deus no seu coração. Quantas vezes nós somos tentados a pagar o mal com o mal,
Quantas vezes nós somos tentados a levar as coisas para discussão. E aí, depois da discussão, começam as ofensas com palavras. E se você não vigiar, essa ofensa com palavras vai virar uma agressão física. Então nós temos que entender isso. Que quem quer nos colocar um contra o outro é o inimigo. Quem quer destruir as nossas famílias é Satanás. É por isso que o Senhor fala que, olha, vivam o extraordinário. Façam aquilo que as pessoas do mundo não fazem. Porque é assim que vocês vão dar um bom testemunho. É assim que as pessoas vão ver a minha face na face de vocês. É assim que as pessoas vão reconhecer que vocês são cristãos. Os discípulos entenderam muito bem isso. E nós precisamos entender. Humanamente, a nossa carne pede para revidar. Pede para pagar o mal com o mal. Pede para desejar o mal para aquela pessoa que nos ofendeu. Muitos anos atrás eu passei uma experiência assim. E o Senhor colocou no meu coração que era para mim ficar em silêncio. Mas eu afirmo para vocês que foi o silêncio mais difícil que eu já vivi. Mas eu obedeci o Senhor. E aquilo ali desarmou as ciladas do inimigo. Quando na sua casa, quando no seu trabalho ou em alguma situação, lembra, eu preciso lembrar disso todo dia. Nós somos instrumentos do amor de Deus. Nós não podemos agir igual às pessoas que ainda não conhecem a Deus. Nós somos chamados para ser diferentes. Então, se começou uma discussão na sua casa, lembra que você não foi chamado para aumentar essa discussão. Você foi chamado para silenciar. Você foi chamado por Deus para levar paz para sua casa. Nós somos chamados por Deus para mostrar para os inimigos que existe um amor de Deus que está acima de tudo. E não é fácil, não é. Não é fácil amar o inimigo. Mas o Senhor nos chama. Porque o Senhor, Ele fez por nós o extraordinário. O Senhor fez por nós aquilo que ninguém poderia fazer. E é por isso que o Senhor fala. Nós vamos nos tornar filhos do Pai que está nos céus quando nós amarmos como Jesus amou. O Pai faz chover sobre o bom e sobre o mal. O sol nasce para o justo e para os injustos. Deus ama a todos. E Ele dá oportunidade para todos, todos os dias. E se Deus age assim, nós como seus filhos também devemos agir. E Jesus fala algo muito interessante que merece muito a nossa reflexão. Se nós amamos somente aqueles que nos amam, que recompensa nós vamos ter? Os cobradores de impostos, que eram considerados pessoas pecadoras, Jesus falou, eles também amam os amigos. E se nós saudamos só os nossos irmãos, os pagãos também fazem a mesma coisa. Então, meu irmão e minha irmã, esse amor que o Senhor nos chama é para amar o inimigo, é para amar aquele que não deseja o nosso bem. É esse amor que quando Jesus se sacrificou na cruz por nós, Ele não escolheu para quem Ele iria dar a vida. Ele deu a vida por todos, inclusive por aquele ladrão que estava lá ao seu lado na cruz. Ele deu a vida inclusive para aqueles soldados que o maltrataram. Ele deu a vida para todos, sem exceção. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a saudação? Tem algo que me incomoda muito. Nós católicos não temos esse costume de desejar a paz de Cristo para as pessoas fora da igreja. E a nossa saudação deveria ser essa, não só para as pessoas que participam da mesma comunidade, mas nós deveríamos desejar a paz de Cristo para todos, em todos os lugares.
A nossa saudação não deveria ser oi, como vai? A nossa saudação deveria ser sempre acompanhada da paz do Senhor Jesus. Eu lembro de um pequeno testemunho. Eu estava voltando de uma missão aqui na nossa diocese e na cidade, na BR, tem um pedágio. E quando eu estava passando, fui pagar o moço o pedágio. O Senhor colocou no meu coração e pediu assim: fala para ela que eu a amo. Eu nunca tinha visto aquela jovem, mas eu disse para ela: olha, independente de qualquer situação que você possa estar passando, eu quero te dizer que Jesus te ama muito. Na mesma hora, os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu fui embora louvando ao Senhor, porque é isso que nós devemos fazer. Devemos fazer. Nós precisamos acostumar a saudarmos aos outros com a paz de Jesus. Nós precisamos acostumar a desejar essa paz em todos os lugares que nós estivermos. Em cada lugar que nós colocarmos os pés, desejar que essa paz do Senhor possa nos acompanhar. E por fim, Jesus finaliza: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Nós cristãos somos chamados não para fazer o natural, mas para fazer aquilo que o mundo considera loucura, mas que para Deus é o sobrenatural que Ele deseja que nós façamos. Então, a começar de mim, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso coração hoje, nesse domingo, esteja voltado para receber aquilo que é do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração, e a nossa oração hoje vai ser o Salmo responsorial, o Salmo 102. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso, Ele é compassivo. Senhor, dai-nos nesse domingo a alegria e o prazer de bendizer o Senhor. Que a nossa alma, que o nosso coração possa te louvar nesse dia, que possamos te glorificar, adorar o Senhor, bendizer o seu santo nome, porque o Senhor, Ele é o Deus que não se esquece de nós. Hoje nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor perdoa as nossas culpas, o Senhor cura as nossas enfermidades, o Senhor nos livrou da morte e tem nos cercado de carinho e compaixão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é paciente, é bondoso, é compassivo. E hoje eu quero te louvar porque o Senhor não nos trata conforme as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas, mas o Senhor nos trata como um pai que ama os seus filhos. Bendiz ao Senhor, nós te louvamos. Bendiz ao Senhor a nossa alma, nós te agradecemos. E hoje, Senhor, diante dessa palavra, a começar de mim, eu quero te pedir, dá-nos a graça pelo Espírito Santo para vivermos além das nossas limitações humanas, que possamos viver e agir como pessoas transformadas pelo Senhor, que tenhamos coragem de renunciar à nossa vontade para fazer a sua. E é possível, Senhor, é possível. Pelo Espírito Santo nós podemos amar os nossos inimigos. Pelo Espírito Santo nós podemos agir como o Senhor agiu. Nós podemos amar como o Senhor amou. Nós podemos viver como o Senhor viveu. E nós podemos sentir como o Senhor sentiu. Toma a nossa vida nas suas mãos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.